Olha para 145, a questão polêmica do Enem 2022, que inclusive muitos acharam que seria anulada. O pacote básico de um jogo para smartphone, que é vendido a R$50, contém 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro, que são itens utilizáveis nesse jogo. Então existe aqui um pacote básico. Esse pacote básico tem um custo de R$50 e ele engloba um valor de 2.000 gemas e um valor de 100.000 moedas de ouro. A empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial que será vendido a R$100 e que se diferenciará do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro. Então nós temos aqui nesse caso um outro pacote que vai ser criado, o chamado pacote especial. Quanto que vai custar esse pacote especial? O pacote especial vai custar R$100. E a diferença dele para o pacote básico é que ele vai ter mais gemas e mais moedas de ouro. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 6.000 gemas a mais em relação ao que o cliente teria caso optasse por comprar, com a mesma quantia, 2 pacotes básicos. Então observe, o pacote especial vai ter uma quantidade de gemas que é de 6.000 gemas a mais do que a quantidade que você teria se você comprasse com a mesma quantia, né, com o valor aqui nesse caso de R$100, que é o valor do pacote especial, 2 pacotes básicos, beleza? Então veja, se você compra 2 pacotes básicos, quantas gemas você vai obter? Olha, com 2 pacotes básicos você vai obter 4.000 gemas. Por quê? Bom, com um pacote básico, com somente R$50, você ganha 2.000 gemas. Se você coloca R$100, você vai ganhar 4.000 gemas. Você vai ter o dobro do que você teria se você comprasse só um pacote. Só que, no especial, nesse pacote em questão especial, observe bem, a quantidade de gemas que você vai ter não vai ser igual a 4.000. A quantidade de gemas que você vai ter vai ser igual a 10.000. Por que 10.000 gemas? Por qual razão que serão 10.000 gemas? Porque a quantia de gemas do pacote especial é de 6.000 gemas a mais, além daquilo que você já ganharia se você comprasse 2 pacotes básicos. Olha, se você comprasse 2 pacotes básicos, você já ia ganhar 4.000. Mas você vai ganhar aqui 6.000 gemas a mais do que isso. 6.000 a mais do que 4.000, 6.000 mais 4.000, totalizam 10.000 gemas. Então essa é a quantidade de gemas que, em tese, você vai ganhar ao comprar o pacote especial. 6.000 gemas a mais em relação ao que você teria se você comprasse 2 pacotes básicos. Ok. Ele continua a leitura e coloca o seguinte pra gente. A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial para que seja mantida a mesma proporção existente entre as quantidades de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico ou seja, eu quero basicamente que a proporção que no pacote básico já existe entre a quantidade de gemas e a quantidade de moedas de ouro seja mantida. Eu quero que essa proporção ela continue existindo da mesma maneira como ela já existe. E atualmente a proporção é feita de que maneira no pacote básico? Olha, no pacote básico nós temos 2.000 gemas para cada 100.000 moedas de ouro. Essa é a proporção que nós temos no pacote básico. 2.000 gemas para cada 100.000 moedas de ouro. Para que essa proporção seja mantida no pacote especial, o que precisa acontecer? Bom, eu preciso ter uma relação que seja correspondente para 10.000 gemas. Porque quantas gemas nós vamos ter no pacote especial? 10.000 gemas. Então, se eu vou ter 10.000 gemas no pacote especial, quantas moedas de ouro nós devemos ter nesse pacote especial? A gente precisa ter 500.000 moedas de ouro. Moedas de ouro. Ô, Vini, você nem resolveu a regra de 3. Sim, mas é só você parar para analisar o seguinte. Eu multipliquei a quantidade de gemas por 5. Então, eu multiplico, mantendo a proporção, o número de moedas de ouro por 5 também. Multiplicou por 5, multiplicou por 5. Mantive a proporção. Então, para 10.000 gemas, eu preciso de 500.000 moedas de ouro. Logo, em tese, a quantidade de moedas de ouro que você tem que ter no pacote especial é de 500.000 moedas de ouro. E aí vem o problema, que é o seguinte. Ele perguntou para você, não o total de moedas de ouro que vão existir no pacote especial. Ele perguntou para você a quantidade de moedas de ouro que você deve inserir. Ou seja, quantas que você deve adicionar para que o pacote especial seja formado. E aí você pensa, adicionar em relação ao quê? Adicionar em relação ao pacote que você já tem. Já existe um pacote que dá para o cara 100.000 moedas de ouro. Para fechar essa quantidade de 500.000 moedas de ouro, quantas moedas de ouro você tem que inserir? Você tem que adicionar? Olha, você tem que adicionar 400.000 moedas de ouro. Portanto, você vai marcar como opção correta a letra E.
Ele quer o quanto que você tem que inserir em relação ao pacote básico. O que gerou muita dupla interpretação nessa questão? Foi o fato de que ele não deixa explícito se ele quer que você fale sobre a quantidade de moedas de ouro a mais que você vai ter em relação a um pacote básico ou em relação a 2 pacotes básicos. Quando ele fala da quantidade de gemas, a proporção que ele coloca é o seguinte: olha, a gente vai colocar 6.000 gemas a mais em relação à compra de 2 pacotes básicos. E aí, para a moeda de ouro, ele não coloca isso. Então, teve gente que interpretou o seguinte: ele quer que eu marque a quantidade de moedas de ouro que eu tenho que adicionar em relação à quantia que eu já teria se eu tivesse 2 pacotes básicos. Aí, o pessoal entendeu. Pô, com 2 pacotes básicos, a gente vai ter 200.000 moedas de ouro. Então, eu vou ter que adicionar 300.000. E muita gente marcou a letra D. Mas ele não explicitou no comando se ele estava falando de uma proporção de 2 pacotes básicos. Então, o mais adequado seria você partir do pressuposto de que ele está falando sobre somente um pacote básico. Por isso que a gente iria diretamente na letra E. Mas foi uma questão relativamente mal formulada. Ele teria que ser um pouco mais explícito para não gerar essa confusão. No final das contas, ela não foi anulada, mas gerou muita dupla análise acerca disso. Eu lembro até que quando eu saí do Enem, eu postei alguma coisa no Instagram ou no YouTube falando sobre essa questão, e aí o professor Fredão falou pra mim que eu tinha errado. Ele falou: Vini, essa sua interpretação tá errada. Aí eu falei: não é possível. Aí eu pedi pra ele: pô, me explica, por que tá errada? Ele deu ali a visão do que ele achou que era. Eu lembro até que eu falei pra ele: olha, entendi o que o senhor disse, mas eu acho que não vão anular essa questão, porque não ficou clara exatamente essa relação. E graças a Deus não anularam, e eu acabei conseguindo ter mais um acerto na prova. Mas muita gente acabou errando por conta dessa falta de elaboração ali, dessa falta de caracterização do enunciado. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.